Vamos lá. Vamos começar pelo rabo, então. Sempre pelo rabo. Pelo rabo. Não tem ordem. Começa pelo mais simples. Isso. Na dúvida. Boa, Du. É igual o vinho, começa do mais simples. Boa. Então aqui, ó. Lembra sempre que o corte é uma vez só, ele vai e volta. Quando a gente usa lâmina, a gente não pode serrar. A gente serra pão, carne não. Não vai me cortar a carne com a faca de pão, né? De pão, que senão vai dar bobagem. Bom, essa partezinha do rabinho, a gente pode fazer o quê com essa ela? partezinha do rabinho, eu preparei uma receita que, na verdade, é super tradicional, que é uma isca de carne. Qual panela você quer para fazer essa isca? Vou querer essa aí, mediana, isso. Tá. Exatamente. Por quê? Isso aqui, inclusive, eu falei que a gente consegue fazer churrasco, né, com filé mignon. Por quê? Porque a gente pega os tornedos, ou medalhão, ou chateaubriand, consegue pôr na brasa. E essa parte aqui do rabo, a gente consegue fazer essa isca numa panela de ferro na churrasqueira também. Perfeito. E quando eu venho ao seu programa, que a minha especialidade é churrasco, é grelha. É. Mas quando eu venho ao seu programa, eu tento fazer com que tudo que eu faço na churrasqueira, eu consiga fazer na panela. Para todo mundo conseguir Para reproduzir. todo mundo fazer, exatamente. Chefe Tati, uma pergunta. Diga, meu querido. Você deu agora a dica de como cortar a carne, perfeitamente. Mas a gente sabe que o filé mignon, ele é mais mole, ele é mais suave, né? Tanto que ele até cozinha muito mais rápido que as outras carnes, né? Para as outras carnes, como é o jeito certo de se cortar? É realmente esse só vai e volta? Só Sim, com a faca sempre tudo que for carne, tudo que você tiver que usar a lâmina, ela só vai e volta. Então, ela não pode serrar. Então, para isso, a gente indica o pessoal sempre ter uma faca afiada, ou afiar sua faquinha. Então, eu vou te explicar mais uma coisa, se o Du me permitir. Lógico. A gente tem duas coisas que é necessário, super necessário fazer com a faca. Afiar e amolar. São duas coisas diferentes. Ok. Afiar é quando a gente vai afiar a lâmina e deixar ela bem fininha para que quando a gente passe nessa superfície, por exemplo, da carne, não tenha o problema quando a gente serra alguma coisa. Tem que ser bem rente. E amolar é quando a gente tira todos os dentinhos, todas as imperfeições do afiado. Um é mais grosso e o outro é mais fino. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Quando você tem uma parede lixa, uma lixa grossa e uma coisinha mais fininha. Isso. Mais ou menos isso. O amolar deixa esse fio da faca bem lisinho. Que legal. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma coisa para mostrar para vocês. Ah, que legal. Eu acho tão importante isso, porque as pessoas acham que a gente consegue amolar, a gente consegue afiar a faca com a chaira. Tem uma chaira, Du, pra gente mostrar? É isso que eu vou pro pessoal? procurar aqui. Acho A que eu chaira tenho. só amola, ela não afia. Tem aqui, ó. Tem as duas coisas que dá pra gente exemplificar isso, ó. Boa. Exato, é isso aí, Du. Esse é o grosso, vamos dizer assim, é o pra consertar, vamos dizer. E esse é o fino. Exatamente. Certo? Depois a Tati vai mostrar como a gente usa. Exatamente. Algumas pessoas, eu aprendi a deixar essa pedra sempre úmida, para desgastar menos a faca. Exato, para não riscar. Luquinha, você pode ajudar a gente? Claro. Pode pegar pega uma de madeira que caiba isso daqui dentro, ó. Pode pegar, não, é do lado, ó. De madeira, perdão, a tigelinha. Eu queria pega uma maior para mergulhar. Um paninho, se... Tem, aqui, ó. Só para eu... Posso usar esse? Pode usar o que você quiser. Obrigada, Du. Então você de casa está aprendendo com a Tati Bassi várias receitas que você faz com filé. O primeiro vai ser um filé acebolado. A gente tem um acordo de muito tempo. Aqui no fogão eu ajudo a Tati. Na churrasqueira, ela me ajuda, certo? Exatamente. É assim, tá bom ou não? Exatamente, é sempre assim. Ainda alguém precisa me ajudar, que eu falei pro Du. Du, não começa a complicar a minha história, eu sou churrasqueira. Você quer manteiga e azeite para fazer essa carne ou só... Um azeitinho, um fiozinho de azeite, tá. Porque essa carne vai suar bastante, né? Tá pouquinho. Bom, assim, tá. Isso. E aí a gente pega toda essa... E o sal só na hora, né, Tati? Sempre. O sal na carne. Eu vou salgar ele um pouquinho aqui. Cadê meu sal grosso? Aqui, ó. Quer o sal fino ou o grosso? Tanto O grosso, faz. o grosso. Tá. O grosso. Não vamos perder o hábito. Depois eu vou explicar do sal. Uma coisa interessante. Eu vou falando com a Tati, eu vou lembrando dos ensinamentos do teu pai. Aqui a gente tem o sal e aqui
a Tati falou sal grosso. Ele realmente é grosso, porém, ele é mais fino do que aquele sal muito grosso. Se o senhor, se a senhora comprar um sal muito, muito grosso, é perigoso até muitas vezes machucar o dente, tudo isso. Então você pode ou socar num pilãozinho, você pode bater, né, Tati? Ou você pode bater, no dar liquidificador. uma centrifugada no liquidificador ou num mixer, enfim. Aí você tempera só na hora com sal e pimenta. Sal e pimenta. Aí a gente... Tá bem quentinho? Tá, você prefere a carne antes e depois a cebola? Isso. Vou explicar para o pessoal que a gente põe a carne antes, deixa ela dourar bastante. Opa, não sei. Posso pôr toda de uma vez? Pode, de uma vez. Tá bem quente, né? Tá, pera só um minutinho. Tem que estar bem quente. Por quê? Porque vai suar, vai ficar com água, a gente precisa esperar secar para daí jogar a cebola. Se você colocar a carne com a panela mais ou menos, ou com forno mais ou menos, ela vai perder líquido e vai ficar dura. Exatamente. Né? E vai cozinhar, né? E vai cozinhar. A gente quer ela bem dourada. Pronto, tá no jeito aqui. Muito bem. E a cebola sempre depois, porque ela solta muita água. Senão ela não vai conseguir fritar, a gente vai conseguir fritar essa carne. Exatamente. A primeira receita é uma receita simples, né? Você viu quantas dicas tem, Lucas? Muitas, muitas. Muitas, Desde então... o reconhecer a peça da carne, pro corte ideal, o corte correto, na verdade. Exato. Até o tempero, como cortar. Exato. Tô adorando. E você vê que é super simples. Sim. A gente pode fazer tanto na churrasqueira, até essa isca. A pessoa fala assim, mas Tati, como é que eu vou fazer uma isca na churrasqueira? Você vai pegar uma panela de ferro com um cabo longo e pode aproximar ela da sua brasa a 15 centímetros. Ela frita do mesmo jeito. E aí, usa ela como aperitivo para depois fazer o churrasco. Ô, Tati, nosso diretor, o Denis, estava elogiando o teu trabalho, a forma de você explicar, porque assim, Obrigada. com calma, você vai vendo. Muita gente não tem churrasqueira em casa e tem vontade de fazer algo parecido no fogão, enfim, ou numa chapa de ferro. Isso. E tem muita receita que dá pra gente fazer. Dá, né? a gente consegue trazer. Por isso que é importante a gente conseguir otimizar a peça. Quanto mais quente a panela tiver, menos água provavelmente essa carne vai soltar também, né? Exato. Então aqui, ó, tá no processo. jeitinho certinho. Exato. Ó, aqui tá bom? Depois que ela estiver fritinha, a gente deixa fritar mais um pouquinho e aí a gente joga a cebola. Perfeito. Aí eu sei que a gente gosta sempre de trabalhar com receita, né? Ou quantidade. Mas aqui fica a critério da pessoa, o que mais ela gosta. Se você gosta de muita cebola, pouca cebola, fica a critério. Nesse ponto, você gosta de colocar um pouquinho mais de azeite ou você prefere... Não, eu já jogo a cebola. Assim mesmo? Justamente, não precisa jogar tudo. Vou deixar um tá pouquinho. Bom, isso. Tá bom, né? Tá ótimo. Aqui proporcional ao que a gente tá fazendo. Exato. Ó. Aqui tem mais ou menos uns 200 gramas de carne, que é a parte... do rabo, como você explicou. Isso. Aí você pode calcular uma cebola média, mais ou menos, em rodela, junto aqui. Isso, e aí você não corta ela muito fina. E daqui a pouco eu vou fazer uma coisa bem bacana, que é jogar um pouquinho de molho inglês. Ali. Para ir fazer aquele líquido, aproveitar o líquido da carne junto com o molho inglês. Perfeito. Tem uma coisa muito legal para te falar. Eu tenho um sobrinho, Pedro, que é mestiço. E quando eu faço isso, ele não quer molho inglês, ele quer shoyu. Que legal. Ele quer shoyu. Então... E pode fazer? Pode fazer. Fica então, gostoso também. Se você não tiver molho inglês em casa, pega o shoyu. Um dos dois você vai ter. Tá, se eu quiser fazer uma receita agora com a cabeça já é maior, Tá. né? O que daria pra gente imaginar que dá pra gente fazer? A gente pode fazer o bife. O bife. A gente pode cortar em cubo também. Aí, Já tá na hora? Posso virar? Só um pouquinho. Posso virar um pouquinho só a cebola Por do outro favor, lado? Uma perguntinha. Se a gente quisesse fazer um picadinho de cebola, poderia também? eu não acho que fica gostoso, porque o picadinho da cebola é mais para você temperar, né? Entendi. Esse daqui é para realmente você sentir a crocância, o sabor da cebola. Mesmo que ela não vai ficar tão crocante, porque ela está cozinhando Tati, no vapor. posso colocar aqui? Pode. Você despeja sobre alguma coisa ou pode ser sobre tudo? Sobre a cebola. Sobre a cebola. Tá ótimo. Tá bom? Porque é bem ácido, né? Quer É uma ajuda? combinação boa.
Molho inglês com cebola. Uma delícia. Então você está aprendendo várias receitas e truques com a Tati. Aqui tem aquele fundinho de panela que fica. Eu amo esse fundinho de panela. A gente pode usar para fazer outra coisa. Exatamente. Por exemplo. Outro dia eu vi uma dica da Rita Lobo que eu achei muito legal, que estava bem sujinho assim o fundo da panela, ela jogou um pouquinho de água e foi fazendo aquela infusão. A gente deixa sempre água quente aqui para isso também. Acho ótimo. Aí aqui, ó, aqui já tá no jeito. Eu acho que já tá pronto, senão vai ficar muito seco. Vamos pegar um prato legal para colocar. Isso. Quer esse... Posso tirar daqui? Quer esse daqui, ó? Opa! Quer esse daqui? Quer um outro diferente? Esse aqui você vai arrumar outro prato. Eu acho que Aqui, ó, aqui, ó. Um mais retinho, né? Um desse? Porque é aperitivo, né, Du? Então, espera aí, deixa eu passar um álcool aqui. Ele você tá acompanhando. Então, esse primeiro, como a gente pode falar? Filé acebolado. Pode ser uma isca de filé acebolado. Isso, é o nosso começo. Ó. A Tati tem todos os trejeitos sempre da churrasqueira, ensinando você hoje. Trejeito que eu falo é todas as receitas. Sim, tá acostumada a fazer tudo na churrasqueira. E ela sempre transforma. A primeira vez foi um desafio, né, foi, Tati? Muito tempo atrás. Foi um desafio ela fazer. Mas olha como fica com cara, é o que o Denis falou. As receitas da Tati, não importa onde, fica com cara de churrasco. É isso que você falou, né, Denis? É? É. Pode falar aqui no Talkback, Denis. Pode falar aqui. Olha. Churrasco interno. Pois é. Em casa com a família, né? A família que está lá presente na casa, com certeza. Ó, eu vou pegar um para você experimentar e uma cebolinha. O resto, ótimo. O senhor pode colocar na mesa? Claro, por até porque é pro Brasil, né? Ele chama os meninos de Brasil. Aí ele fala assim, o Brasil vai comer bem ou não vai? Daí o pessoal fala, se ele deixar, vai. Então assim, quando eu falo, eu direciono ele pra mesa, ele vai pra qualquer lugar aqui, menos pra mesa. Não, eu vou pra mesa. Eu vou pra mesa. Eu vou pôr igual o carrinho... Não, ô Lucas, O que foi? não se põe o mesmo garfo. Não que é você o mesmo pegou garfo, não é o mesmo garfo. Não, é o mesmo garfo. Agora você pega pra você. Pronto. Agora você Já vai fez comer errado? tudo, ele fez Você entendeu que era um? propósito. Pronto, agora é teu. Pronto. Você conseguiu. Aí, pronto, conseguiu o que queria. Você pôs o mesmo garfo no prato. Pronto. Foi mal. É teu. Foi péssimo. Agora... Foi péssimo que eu queria também. Ele pega e põe o mesmo garfo, pô. Aí o Brasil não vai comer agora, né? Não é? Vocês querem comer com carne lambida? Não, olha lá. E é uma equipe grande, né, É equipe grande. Poxa.